Oi, pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia de live. Tô esperando vocês chegarem. Tô aprendendo que eu tenho que ficar conversando um pouquinho para esperar todo mundo chegar. A gente vai conversar sobre o nosso projeto, coisas novas acontecendo nesse ano, né? Muita coisa para contar para vocês. A semana foi boa. Eu já vou convidar aqui a nossa convidada. Já vou chamar ela aqui. Ateliê Cissa Cordeiro. Não tô conseguindo achar a Cissa. Ah, a Cissa aqui. Vamos começar de novo. Boa noite, pessoal. Oi, Cissa. Boa noite. Tudo bem? Ai, que honra, que alegria, enfim, né? Enfim, né? Eu também estou muito feliz. Deixa eu só me apresentar direitinho. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mônica Xavier, sou fundadora do Instituto Empatiai e hoje eu tenho a honra de conversar com a Cissa Cordeiro. E a Cissa é mãe, jornalista e artesã. A nossa live de hoje tem dois intuitos. Além da gente conhecer a Cissa, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto Mães que Criam, que é o nosso projeto que capacita as mães de crianças com deficiência intelectual em situação de vulnerabilidade social para geração e complementação de renda através da arte, do artesanato, da costura e da culinária. É um projeto que nasceu logo depois do projeto Ouvindo com o Coração, quando a gente percebeu qual é a realidade das mães que recebem um bebê com síndrome de Down e são mães que moram nas comunidades, que moram em zonas afastadas de São Paulo, né? E o projeto também é uma forma de resgate de autoestima, de resgate de sonhos, de resgate de uma porção de pedacinhos da gente que a gente vai deixando pelo caminho conforme a gente vai sendo mãe, né? Eu tenho que agradecer muito a companhia do Tricô. Eles doaram para a gente o material da primeira oficina e a gente é muito grato à companhia do Tricô, ao Ney. O Ney não sabe, mas eu conheço o Ney há muito tempo. É verdade, eu tive uma importadora e o Ney era meu cliente quando ele era Olha, bem que coisa. novinho. Exatamente, mundo pequenininho, né? Mundo pequenininho. E estou muito contente dessa parceria. Eu queria passar a palavra para a Cissa se apresentar. Ah, querida, obrigada, Mônica, né? Obrigada, Clarissa aí, que falou comigo nesse tempo, a todo mundo da Empatiai. É uma honra para mim estar aqui, né, conversando com vocês e poder participar desse trabalho tão importante. Você falou, eu sou jornalista, sou mãe, tenho duas filhas, uma de 17 que acabou de entrar na faculdade para fazer engenharia mecatrônica e Nossa, ela gosta disso. Eu falei, voa, filha. E a outra tem 13 anos, né? São adolescentes, mas são os meus tesouros aí. Eu sou jornalista, eu trabalhei agora até janeiro na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, coordenando a comunicação. Eu sou pessoa com deficiência, agora vai fazer 10 anos, né? Eu tirei um nódulo da medula e paralisou o lado esquerdo da cintura para baixo. Eu consigo andar, mas eu perdi a sensibilidade e a força da motora, né? Então eu uso uhum. bengala, Então essa é a minha deficiência.
E trabalhando na secretaria me aproximei mais desse público, né? A gente tinha vários grupos de trabalho lá, conheci, né, vocês, ela não vai estar aí, talvez a Carmen, mas a Thaísa, da ONG Nosso Olhar, que é uma querida também, fui na inauguração, então eu passei a ter várias pessoas com deficiência do meu lado, né? De todos os tipos, né? Eu sei que aqui em São Paulo a gente tem quase 1 milhão de pessoas com deficiência, né? Incluindo todos os tipos de deficiências. E o trabalho que vocês fazem é incrível. Então, quando a Clarissa falou, eu falei, nossa, que bacana. Ela nem sabia, a gente já se conhecia, mas ela não sabia que eu tinha esse dom aí pro artesanato. E é bacana, eu tenho hoje, Mônica, 48 anos e eu comecei a fazer crochê aos 9, né? Então é uma coisa Nossa, que vem bem lá de trás e é tão engraçado, eu nunca consegui fazer só isso, né? Mas às vezes entre uma coisa e outra, né? Eu sempre, como jornalista, trabalhei em grandes empresas, Editora Globo, trabalhei na Câmara Municipal, em agência de comunicação. Então são várias e ali isso para mim é uma terapia, né? Mas a partir de 2011, que foi o ano que eu tive a deficiência, tive que fazer a cirurgia, eu fazia crochê no hospital, fiquei 1 mês internada e as mãozinhas, as pernas não mexiam, mas a mão não parava, né? Então eu fazia e eu lembro que foi engraçado quando eu saí do hospital, eu dei presente para todo mundo, né? As enfermeiras, a faxineira, a cozinheira que ia levar a comida, a copeira, enfim. E é uma coisa que eu gosto, eu aprendi, eu herdei isso, eu falo que eu herdei da minha avó. Minha avó faleceu paterna quando eu tinha 7 anos de idade, mas eu cresci vendo na minha casa aquelas toalhinhas, né? E o pessoal, crochê de vó, né? Coisa de vó. Crochê já deixou de ser coisa de vó há muito tempo, né? Hoje a gente tem mas você sabe que decoração. eu ia te perguntar, né? Crochê aos 9 anos é coisa de vó, né? De Porque eu vó. também aprendi nessa idade crochê e tricô e foi minha avó que me ensinou. Foi aí, mas eu não tive a oportunidade e o prazer de ter a minha avó ensinando. Eu sei que ela teria ficado muito feliz, né? Quando ela faleceu, eu tinha 7 anos, eu tinha 7 anos de idade, e depois eu vi algumas coisas em casa. Minha mãe falava assim: eu não sei mais mexer com isso, eu já mexi, mas não sei. Eu vi que uma vizinha sabia, corri lá, falei com ela, falou: quero aprender. Bom, aí aprendi, não parei mais. Mas na minha área, né, de jornalista, trabalhei agora. Foi o último trabalho foi na secretaria, eu saí no início desse ano, mudou a gestão, faz parte, a equipe muda. Mas saí muito feliz porque eu fiz muitos amigos, né? Foi um trabalho incrível ao lado do Cid, que foi o secretário e amigo. Trabalhei bastante com ele, aprendi muito, muito sobre esse tema. Eu fui para Nova York, fui para a ONU, então eu falei, quando a Clarissa me falou e dessa oportunidade, eu falei, vai unir duas paixões minhas. Uma é o tema, falar sobre pessoa com deficiência, né? Uhum. E que a gente precisa falar muito, porque as pessoas desconhecem de várias coisas, né? Então a gente precisa falar. E a outra que é o crochê, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu faço com prazer, gosto. E aí eu fiquei pensando, poxa, quando ela falou comigo, foi engraçado, Mônica, que eu falei assim, eu sempre quis fazer alguma coisa disso, de ensinar, né, alguém ter essa coisa de voluntariado, de poder fazer. E aí eu começo a unir, chega numa certa idade, começa a unir um quebra-cabeça, né? E aí eu lembrei que meu curso, meu TCC na faculdade foi sobre serviço voluntário, terceiro setor. Eu falei muito sobre isso. E eu falei, poxa, Clarice, eu nunca fiz, mas eu adoraria, eu amei a ideia, quero, e espero não ser só uma vez, ser mais, né, que a gente possa estar junto. Mas eu falei assim, nossa, eu já tive vontade de ensinar morador de rua. Sabe, você passa a rua, não, de fazer alguma coisa. Porque para mim, eu falo que é terapia. Não é só, vou fazer o crochê, lógico, tem gente que vende, eu também faço para vender, mas é aquela coisa, sabe aquele hobby, aquele momento seu para falar, nossa, isso aqui me dá outros ares. Eu viajo e eu nunca faço crochê sem música, então eu gosto de bossa nova, de jazz, ligo a música ali e viajo. Mas então, fiz esse trabalho na secretaria, me aproximei muito da cultura, né? Fiz um festival Uhum.
o Festival Sem Barreiras, a primeira e a segunda edição. E foi muito incrível porque eu me aproximei mais ainda de artistas com deficiência. Tenho vários amigos queridos que né, viraram amigos, então eu falei, eu saí com muita gratidão no coração por conta desse novo, né, dessas pessoas novas, e ainda mais depois desse ano tão complicado que a gente teve de pandemia, de como vai ser, né? A gente vai falar um pouco de empreendedorismo. Eu estava lendo que quase 15% de pessoas desempregadas aqui em São Paulo, né? Então é um momento muito complicado e que a gente vive ainda, né? A gente ainda está vivendo isso. Eu passei pela Covid, eu tive Covid ano passado, em abril, eu, o marido e as filhas, né? Meu marido ficou internado 10 dias, foi um momento bem complicado, mas graças a Deus a gente passou, né? Deu tudo certo, e era no começo ainda, então as pessoas nem sabiam muito, então foi bem tenso. Mas tá tudo bem, a gente conseguiu, deu tudo certo e vamos que vamos. Então, desde 2011, quando eu tive esse problema na medula e eu comecei a fazer, eu falei, não, poxa, eu gosto tanto disso, vou fazer, né? Aí fiz, aí vocês estão vendo aí no meu Instagram, do Ateliê Tem a Marca, esse desenho foi uma desenhista lá de Curitiba que fez para mim, ela faz esses tipos de desenho, livros, enfim, ilustradora, e eu amei. Ela não me conheceu pessoalmente, mandei foto, falei, gosto disso, e ela montou e a gente chegou no desenho. Então eu falei, não, eu não posso parar de fazer aquilo que eu herdei, né? Eu tenho essa memória afetiva também, que veio lá da minha avó. Meu avô também era alfaiate, meu pai foi alfaiate, né? Ele não faz mais, mas ele está aqui ainda. Minha mãe faleceu, mas minha mãe também costurava. Então eu uno as duas coisas. E aí, lógico, trabalhando fora, quando eu trabalho numa secretaria, como eu fiz, não tinha muito tempo, né? Então fazia algumas coisas nas horas vagas. As minhas filhas, infelizmente, elas não curtem, não é a praia. Mas uma hora elas vão descobrir, uma hora elas descobrem. Mas elas curtem, mãe, eu quero isso, mãe, faz um biquíni, mãe, faz um cropped, mãe, faz uma bolsa. Então eu tô sempre fazendo. E uma coisa que é legal, fazer para dar de presente, sabe? Então, reunião de escola, dia dos professores, eu sempre mandava uma coisa diferente. E assim, vou visitar uma amiga. Vou na casa de fulana. Agora, mudou, a minha amiga tá morando em tal lugar, vamos lá. Então, eu gosto de fazer, né? Não faço só crochê, faço tricô também, faço outras coisas, mas crochê é realmente a minha paixão. E aí eu uno um pouco dessa coisa. Então, essa oportunidade que eu acho que nesse momento que eu estou passando agora, que vocês me deram, isso para mim tem uma importância enorme, sabe? Poder ensinar um pouquinho do que eu sei que isso pode gerar, sim, renda, pode ajudar essas mulheres que vão precisar. Então, eu falo que é a minha paixão. E aí eu estava lembrando, eu falei do quebra-cabeça, eu comecei a fazer com 9 anos. Com 12, eu comecei a vender. Eu tinha visto na casa de uma tia, era um cisne com sabonete, todo de crochê e tal. E eu cheguei na minha mãe e eu falei, mãe, eu quero ir no bazar X, que eu quero levar e quero ver se eles vendem lá, deixar lá para vender, em consignação. Eu tinha 12 anos. Minha mãe, o quê? Como assim vou deixar? Eu falei, mãe. E minha mãe, né, não teve muito estudo, eu não sabia. Eu falei, não, só vai comigo, mãe, eu falo com eles. Então eu comecei cedo, eu fiz, eu coloquei no bazar para vender, então com 12 anos eu já fazia. Com 15 eu já fui trabalhar fora, enfim, né, era uma outra época. Hoje minha filha está com 17 e fala, mãe, eu quero trabalhar, calma aí, vai estudar, vai fazer essas coisas, na hora certa você vai. Então, né, o tempo vai mudando, mas isso sempre foi uma paixão, eu adoro, amo demais, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas como a Editora Globo, então uma outra coisa legal, porque as pessoas vão descobrindo, né? Você gosta disso, tal. Eu não tinha ainda o Instagram, nem o blog, enfim, o site, então eu falava, não gosto, eu faço. Olha que interessante, teve uma fase na editora que eu reuni várias mulheres que eram diretoras de revista, né? Da Casa e Jardim, são minhas amigas ainda hoje. E naquela época eu falei, não, vamos se reunir uma vez por semana, a gente separa uma hora e a gente vai para a sala de reunião e fica lá, tricotando e crochetando. E isso, de verdade, Mônica, era um tempo tão gostoso, porque tirava atenção. Você tá naquela coisa de fechamento, de correria. Não, mas essa hora aqui da semana é sagrada para fazer isso. Então eu ensinei, elas faziam. Isso era muito gostoso. Você trocavam
é um tempo de trocar ideias, né? De falar de coisas boas, que eu acho que a gente desconecta de tudo que está rolando nesse mundo e vai para um outro, né? Num outro patamar, Outro assim. patamar, né? Exato. E Então, assim, não é mais coisa de vó. Esquece isso, né? Então é muito realmente legal. não é. A gente começou a ensinar as mães a fazerem trabalho manual. Primeiro vamos do comecinho, né? Eu trabalho com as mães das pessoas com deficiência, porque a pessoa com deficiência não nasce de chocadeira. Claro, né? Né? Então, tem alguém ali por trás que está segurando a onda, né? E é alguém que precisa ser cuidado e que precisa ser olhada com carinho e com, às vezes até com compaixão, porque ela esquece dela mesma, ela bota a vida na estante, né? E ela vai tocar a vida. E eu comecei com o primeiro grupo de mães, era dentro de uma instituição que elas levavam os filhos e ficavam lá 2 horas esperando os filhos fazerem as atividades para elas irem embora depois. Ficavam numa sala lá, na época a televisão ainda era uma televisão de tubo, olha como era o negócio. Ficavam ociosas, né, ali? Completamente ociosas, no WhatsApp, sem ter muita coisa para fazer, de cabeça baixa, sem muita conversa uma com a outra, né? E, no fundo, todas ali tinham uma situação em comum. O filho de todas elas estava num atendimento para aprender as atividades da vida diária. E eram filhos... os meninos tinham várias deficiências, que não só a síndrome de Down, né? Tinha síndrome de Down, tinha autismo, tinha paralisia cerebral, e cada uma cuidando da sua vida e estava bem cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema, né? E a gente entrou com o desafio de fazer com que essas mães descobrissem outros sonhos para sonhar. Então, foi muito gostoso, porque quando eu entrei, a primeira reunião, e eu meio doida, eu perguntei qual é o seu sonho para cada uma delas. E pedi para elas escreverem o sonho num papel, e a gente guardou esse sonho, né? E o sonho não era delas. Então, o meu sonho é que o meu filho faça isso, que o meu filho faça, que o meu filho faça. Nenhuma tinha um sonho para si mesma. Então, é aí que a gente percebe, né? Quando a gente se põe na estante e se esquece dentro da estante. Né? É uma renúncia, né? Se renuncia ainda mais por ser uma pessoa que requer realmente mais cuidados, que requer esse tempo. Então, elas esquecem totalmente delas, né? Isso é muito importante. Que bacana que você teve essa sensibilidade aí. E aí, o trabalho manual, o que acontece? A gente fala enquanto está trabalhando, né? O que acontece quando estamos crochetando, quando estamos tricotando. Então, a gente começou com peças pequenas e com material leve, porque a gente viu naquilo uma possibilidade de, enquanto ela está sentada, por exemplo, na APAE, ou na Casa André Luiz, ou na USP, enquanto seu filho está fazendo terapia, ela está lá com a mãozinha ocupada fazendo alguma coisa. E se alguém passar por ela e falar, que legal, você vende? E ela falar, vendo, está pronto. Ela tem o leite daquele dia. Sim, com certeza. Então, a gente começou assim, pensando na manutenção do leite de todo dia. Porque algumas só vivem do BPC. E são aquelas que, se a criança não fosse a instituição, ela não poderia ir, porque ela não teria como pagar sua própria condução. A condução estava completamente atrelada à presença do filho, né? E a gente começou esse trabalho com elas, e eu lembro que uma delas falou que o sonho dela era vender acarajé na porta da casa dela. E a gente fala, por que você não vende? Ah, porque eu não tenho pilão, porque eu não tenho isso. Ah, mas pede para alguém, vamos fazendo e vamos ver. E o tempo foi passando, né? E ela era uma mãe que ela ficava conversando, mas ela não queria saber de agulha na mão dela, não queria saber de nada. Mas lá estava a Rose fazendo as suas coisas, né? E na última reunião do ano, no Natal, me chega a Rose com uma caixinha de isopor
com acarajé para a equipe inteira, para todo mundo. O lanche daquele Natal foi um acarajé que a Rose sempre teve vontade de fazer. Então, ela se percebeu pessoa, ela se percebeu protagonista da sua própria história, ela se percebeu capaz de escolhas, né? Isso, para mim, não teve preço. Então, daí, os simples encontros viraram mães que criam. E o objetivo é realmente que a gente capacite para a geração de renda. Porque a gente sabe o quão difícil é, né, a vida da mãe de uma pessoa com deficiência. E quanto dinheiro é contadinho quando a gente fala em pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a diferença que isso faz. E se a gente não está querendo ser assistencialista, a gente tem que dar a ferramenta para a pessoa sobreviver. Então, as oficinas, elas são únicas e exclusivamente para a gente dar essas ferramentas. Ótimo. E a gente faz o seguinte, a gente dá o material para o primeiro trabalho e elas levam para casa o material para o segundo trabalho. Sim. Então, ela vendeu o segundo trabalho, ali ela já tem como comprar material para o terceiro e para o quarto e para o quinto. Então, é o que a gente fala, a gente aprender para empreender. Né? E é aí que você entra, porque o crochê é uma coisa que a gente pode levar para todo lugar. Né? O crochê é uma coisa que a matéria-prima não é tão cara. E eu posso fazer coisas pequenas com o crochê. Né? Um bico de pano de prato, eu posso fazer, sei lá, um potinho com um sabonetinho, eu posso fazer milhões de coisas, um porta-copo, e aí a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas elas precisam de alguém como você que as ensinem para fazer com qualidade. Olha e com excelência. Sabe que você está falando isso e eu estou aqui, né? Eu até quando conversei com a Clarissa, e eu acho isso legal, como você falou, são oficinas, não é só o crochê. Eu quero mandar um beijo para uma amiga querida que está aí, que é a Márcia. Ela está assistindo e a Márcia também faz crochê. Às vezes a gente se encontra nos armarinhos da vida aí, mas é uma amiga querida. E também está convidada, se quiser ir, depois eu vou falar com ela, mas eu acho que isso é bacana, reúne, né? E como eu falei, não é só o crochê. Então, culinária, né? Outras artes, então essa teia, essa conexão com todo mundo, como você falou, cada um tem um sonho. Né? Eu faço porque eu amo, eu tenho habilidade, eu faço já de olho fechado, para mim já é outra coisa. Mas, às vezes a pessoa, você fala, vai aprender, às vezes ela quer, mas não é aquilo, começa a fazer e vê que não é. Então, ter, né, no Instituto essas outras oficinas, outras coisas. Então, aí, ó, a Márcia disse que quer. Márcia, tamo junto, eu te falo depois. Tamo junto, Márcia, depois a gente conversa. E vai até ajudar, porque, né, a gente precisa ali na hora ajudar. Eu sei que vai ser incrível, vai gerar outras coisas, outras ideias. E não é só isso, né? Você viveu isso, Mônica, essa coisa de trocar ideia, de conversar. E eu gosto de coisinhas, eu já comecei a viajar aqui, eu já falei para Clarice, eu vou levar uns kits, né, com caderno, lápis, com, né, o resto que a companhia do tricô, super querida, ajudou a gente doando, o fio de malha, a gente vai fazer algumas coisas pontuais. Mas eu quero, inclusive eu estou montando eu falei para ela que é uma cartilha, uma publicação, algumas impressões, né? Vou levar um jogo para cada uma, de outras ideias, de lugares que elas podem, de repente, olhar, que possam se interessar, né? Para ter essa coisa. O que é o crochê? A história do crochê, da onde foi criado. Então, para mim, é muito mais do que só... Né? Eu amo as tramas, eu gosto de ver, desde pequena eu olhava ali as tramas, o que é isso, o que é aquilo, então eu até brincava quando eu trabalhava em redação, porque tinha muita coisa de moda, e as meninas iam escrever e colocava, tricô, aí eu olhava, peraí, você tá escrevendo errado, isso aqui não é tricô, isso aqui é crochê, né? Então saber essa diferença que muita gente não sabe. Enfim, eu acho que isso tá gigante. Se você entrar nas redes sociais aí, tem várias pessoas que fazem. Eu sigo várias pessoas que também me seguem. Eu quero até ter tempo de fazer mais, porque eu gosto muito, mas às vezes é um trabalho que é a minha profissão, a outra coisa.
Mas eu brinco, né? Eu tenho algumas amigas mais velhas que eu falava assim, olha, elas falavam pra mim, a gente vai ficar tudo velhinha, a gente vai criar um asilo, uma casa só nossa, nós 5, e você vai cuidar da gente. Eu falei, eu vou colocar vocês todas para fazer crochê para mim. Brincava com elas. Então, assim, é uma paixão mesmo. Eu acho que é unir duas coisas, ter essa sensibilidade de ver se a pessoa realmente está gostando, se não está. É um tempo de conversa, né? Olha, como você falou, ensinar. Ela está em outro lugar, de repente, que não lá, mas ela pode fazer isso, né? Mostrar interesse, pode pesquisar, pode ir atrás, enfim, tem várias formas. Tem várias histórias de gente. Eu tenho uma querida que é a Mari, do Pra Gente Miúda. Eu conheci a Mari quando ela veio para São Paulo. Ela é de Goiás, enfim, de uma cidade lá. Ela faz e começou a fazer fio de malha com camiseta. Então, recortava a camiseta porque não tinha e começou e vendeu, né? Virou, hoje tem milhões de seguidores, né? Já foi no É de Casa, assim como tem uma querida também que eu amo, que é a Lu Gastal, que mexe com artesanato, ensina. Essas pessoas que têm esse dom, elas estão falando sobre empreender, sabe? Sobre esses cursos. Então, isso é muito bacana. Então, a minha ideia não é só falar, eu tô aqui, fiz isso pontual, não, mas dá esse leque maior de possibilidades que tem. Então, eu acho que vai ser muito incrível, o trabalho de vocês é incrível, estou muito feliz de começar esse ano, né? Depois desse ano que foi um sufoco para a gente, tendo essa esperança. Aí as pessoas até perguntam, né? Perguntaram para mim, algumas pessoas que eu falei, vai ser presencial? Vai, são poucas pessoas, tudo, né? Eu sei que vocês têm todos os protocolos aí, mesmo porque crochê, tem a gente que, né? Se a pessoa souber um pouquinho, já acho que rola. Mas é legal, você tá ali, ó, faz assim é mais fácil. Eu vou ensinar coisas, né? Tem dois temas aí que a gente vai ensinar que é super fácil de fazer e vai dar, assim, ideias para elas voarem. Né? Eu espero que seja algo incrível e que venha outras pessoas, né? Eu postei aí postei no meu, porque eu tenho várias amigas que mexem com cerâmica, que cozinha. Então, é juntar essa turma toda e falar, vamos fazer isso, né? Fazer algo bacana para essas mulheres que precisam tanto, como você falou, né? De se, né? Deixa a sua vida de lado para viver em favor do filho. E você sabe bem disso, né? A gente tem mais mulheres aí do que... eu acho não, né? A mulher tem esse dom, né? A gente faz tudo, né? O que você é? Faço isso. Mas você tem a casa, você tem os filhos, né? A gente tem sim, a gente faz. E a mãe de uma criança, de uma criança com deficiência, mais ainda, né? Esse cuidado requer essa atenção. E como você falou, ela às vezes é deixada de lado. Às vezes não faz algo que gosta porque tem que viver aquilo, né? Então, não é fácil, mas eu acredito que uma ONG, um instituto como vocês, assim, que dá, sabe? É isso aqui, né? Outra visão da coisa, tem essa sensibilidade, esse olhar, e aí com certeza vai andar muito, né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo, como eu falei, quase 1 milhão de pessoas com deficiência, e... né, das várias deficiências, mas assim, a gente também tem várias, eu sei, né, eu vou falar um pouquinho até da prefeitura, tem vários cursos de empreendedorismo também, que é bacana, que são para mulheres, que são fáceis, online, hoje está tudo virtual. Hoje está tudo virtual. Então, até você falou da questão de ser presencial, né? A gente está tomando realmente todo o cuidado de distanciamento social e tem que ser virtual, você sabe por quê? Porque essas mães estão precisando sair de casa. Então, elas falam... presencial, né? Tem que ser presencial. Elas falam, eu preciso sair. Então, nesse sábado, das 2 às 5, esse tempo é só meu. E eu preciso desse tempo que é só meu. Sim. E a gente sabe que se a gente faz as coisas virtuais, elas não vão acontecer, porque a gente vai ocupar o tempo com outras coisas. Sim. Né? Então, eu tenho uma delas que ela fala, por favor, volta aos encontros, eu preciso desses encontros. Ai, gente, isso é demais, né? A gente fica com o coração partido, né? Eu fico pensando, esse ano que acabou, a gente tão distante, a gente começou a fazer uma ou outra experiência em outubro, né?
trazendo essas mães de volta, mas porque elas precisam sair, conversar. É como quando a gente sai com as amigas e vai todo mundo para um barzinho tomar uma cerveja. Elas não podem fazer isso, né? Sim, sim. Então, a gente tem os encontros para que essas coisas aconteçam, né? Ai, parabéns. E elas realmente elas estão pedindo, elas estão precisando sair das suas casas. Então, esse é o motivo que a gente vai sim fazer presencial. Serão só 5 ou 6 mães, nós não vamos fazer com mais do que isso, por uma questão de responsabilidade, né? Mas normalmente os nossos grupos lá no passado tinham entre 12 e 15 mulheres todos os encontros, né? E eram encontros muito bons. Mas a gente tem que ir se adaptando, né? A Clarice perguntou como é que começa, se é melhor começar com fio de malha. Ah, eu acho que sim, porque eu faço o trabalho, comecei com linha muito pequena, né, fininha, e o fio de malha é mais grosso. Eu acho que até para ensinar hoje, como ele é grosso, maior, até por conta desse distanciamento e tudo, e tá ali com elas, eu acho que vai ser mais fácil, né? A gente vai trabalhar só com um ponto, lógico que eu vou ensinar outros, eu vou levar essa cartilha com os pontos, mas Uhum. vai ser muito, né? É mais prático, mais rápido. Quando você faz com esse fio de malha, por exemplo, que já virou uma febre aí, né? Você faz lustre, bolsa, né? Abajur, tudo que você imaginar com fio de malha. Então, é muito mais rápido. Quando você faz com uma linha fina, né, um bico de pano de prato, por menor que seja ali, é só a barra, mas demora mais, às vezes, do que você fazer um chaveiro de coração, por exemplo, com fio de malha, que é grosso. E é muito fácil, você vai olhar ali, eu acho que para visualizar é muito mais fácil. E lógico, quem Uhum. tiver, né, gostar mesmo, falar, não, eu quero, vai pegar qualquer fio barbante, o que for, e vai fazer depois com o maior carinho, né? E aí tem mil possibilidades. Então eu acho que, como eu falei, moda, decoração, invadiu tudo. Eu li uma matéria que saiu agora em janeiro, acho que era num jornal, eu acho que era a Gazeta, eu não sei se é na Bahia, algum lugar assim do Nordeste, falando e com essa coisa de moda. Então é os shorts que a menina lá do BBB tá usando que é de crochê. Então vamos fazer. Então aí começa, porque vê na televisão vira febre, né? Então essa coisa de Uhum. moda, de biquíni, de saída de praia. Então a mulherada faz muito e isso é muito legal. E vendem, faz para vender. Eu fiz várias coisas já. Eu fiz esse ano para mim, agora em 2020, que teve mais tempo, né, trabalhando em casa, você acaba, né, porque eu falei que em casa eu trabalhava muito mais do que fora, porque é o dia Uhum. inteiro, você não tem o ir por o trabalho. Então o home office proporciona isso, você começa mais cedo e termina mais tarde. Eu falei, não, chega, você tem que colocar o horário ali, senão você não para. E aí eu fiz algumas coisas para mim e eu falei, agora deixa eu cuidar de mim também, porque não dá tempo, né? Fiz blusas e tal. Uhum. Inclusive eu quero levar algumas peças para mostrar, ó, isso aqui pode ser feito com isso, então eu já separei. Então isso é legal, né? Não só mas tocar, olhar, eu acho que isso, né, dá aquela vontadezinha a mais de fazer. E bolsas, eu fiz várias bolsas e eu mandei para Colômbia, para Londres, para Holanda, então Olha que Austrália. chique! Eu tenho parente que mora lá, eu quero mandar, eu vou viajar, eu vou levar. Então foi muita coisa assim, isso é muito legal, né? E aí eu Uhum. fiz a marca, que é o meu nome, né, do ateliê, como eu falei, mandei a menina fazer, né, paguei por isso, fui atrás, fazer a marca, o desenho, na etiqueta. Então, essas coisinhas que parecem bobas, mas assim, a primeira etiqueta, como eu fiz, não é nenhum absurdo, é fácil de fazer, elas podem fazer em casa, como é que, né? Então, ensinar essas coisas, olha, é seu, é que nem esse desenho, quem pinta, faz um quadro, coloca o nome ali, sabe? Põe uma Uhum. etiquetinha, põe uma tagzinha, né? Pede para alguém imprimir, é tudo fácil, nem que você faça na mão, né? A minha primeira Uhum. era uma florzinha de crochê num papelzinho com a fitinha. Então, para Isso. marcar, para falar, isso aqui é personalizado, é único, porque às vezes você faz uma coisa e você não faz igual de novo, de repente, dependendo do material ou do que né, é único mesmo. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Com certeza elas Uhum. vão amar e eu sei que eu vou mais vezes, eu já estou feliz por isso. Ah, vai ser, nós vamos adorar. A Ana Lúbia está falando
lá na nossa conversa que as mães precisam se sentir úteis e vivas, além do papel de mãe e de dona de casa. É verdade, Narlúbias, a gente precisa se sentir útil, né? Não que a gente não seja útil enquanto a gente está fazendo o papel de mãe, mas que a gente tem mil e uma utilidades, então que a gente use as outras mil e uma utilidades também que a gente tem, né? E fazer uma coisa para a gente, né? Para gerar renda, porque gente, muitas dessas mulheres, como tem a criança com deficiência, né? O filho, enfim, se é casado, o marido às vezes trabalha, está fora o dia inteiro, ou não está, de repente está desempregado, a gente não sabe a situação. E ela aprende a fazer isso, né? Com um pouquinho aqui, como você falou, faz um hoje, vende ali, já tem o leite do dia, né? Vai conseguir comprar um material ou conseguir doação do material. Eu acho que tem que correr atrás, e como eu falei, mulher faz isso, né? A gente faz mil coisas ao mesmo tempo, cuida de filho, cuida de casa, trabalha, dentro, fora. Eu acho que é um dom, né? É uma coisa que nasce com a gente. Então tem que fazer, eu acho que vai ser legal dar essa gama de coisas, de ideias, não ficar, não, só isso aqui, porque lá, como que eu vou comprar? Mas essa coisa do empreender, como eu posso começar? Ah, mas eu não tenho. Tá aqui, ó, você vai levar para casa um kit, tem isso aqui. Se você fizer esse, conseguir vender, você vai ver como você vai conseguir outros, né? Dar esses caminhos, eu acho que isso é importante, né? Porque como as pessoas não sabem, às vezes nem fazer, não sabe por onde começar, não sabe como vender, como começa a vender. E como eu falei, eu comecei aos 12, né, vendendo. Então, eu acho que a gente passar isso que a gente sabe, que a gente aprendeu, é muito legal. Então, eu acho que vai ser bem, bem bacana, vai ajudar essas mulheres vulneráveis, né, e sair um pouco do foco do dia a dia que elas têm de todo dia, horário, e cuidar, e aquele, como a gente falou no começo, elas deixam de cuidar de si, né, para cuidar. Então, eu vejo nessa arte do crochê uma terapia mesmo, sabe? é Então, vai verdade. ajudá-las, né? Eu acho que isso também ajuda bastante. Você sabe que outro dia eu fui na terapia e eu me dei conta que os consultórios estão lotados nesse ano, né? Por tudo que a gente viveu, acho que está todo mundo correndo atrás e tentando. Eu até brinquei, falei com a terapeuta, puxa, eu tô na profissão errada, agora eu ia me dar bem, né? Mas lógico, brincadeiras à parte, a gente sabe que esse ano foi muito crítico, então tem isso ainda, né? Como lidar com a pandemia? Eu acho assim, e você sabe disso, Mônica, as pessoas com deficiência muitas vezes ficaram trancadas em casa, né? Sem oportunidade, viviam trancadas, e há muitos anos atrás os indígenas, nascia o filho com deficiência, matava. Então a gente vê várias coisas na história aí, e ainda hoje, no século XXI, muita gente trancada em casa, né, por medo, né, como que eu vou fazer? Você falou de síndrome de Down, eu tenho alguns amigos com síndrome de Down, tem um que trabalhou comigo, que é fotógrafo, o Gabriel, eu aprendi muito com ele. E assim, a pessoa com deficiência, né, ela pode o que ela quiser, pode ser protagonista e pode correr atrás. Então, o papel da mãe é fundamental. E se essa mãe estiver ela for bem assistida, né, não só o filho, mas ela for bem assistida, ela for cuidada, ela vai conseguir ajudar esse filho e vai longe, né? A gente vê várias coisas por aí. Quando eu fui para Nova York, eu conheci uma atleta com síndrome de Down lá e eu fiquei encantada com ela. Conheci um outro menino lá do Peru, que ele foi falar sobre o que estava acontecendo. Depois eu fui conversar com ele, a gente trocou ideia, tenho o contato dele. O que aconteceu em São Paulo que a gente pode fazer aqui? Então foi muito bacana. E eles criam, né? Hoje a gente tem tem gente na culinária fazendo brigadeiro gourmet, o café. Eu acho isso o máximo, amo todos eles, eu acho que é um trabalho incrível, mas esse trabalho, esse cuidado que vocês têm com as mães é fundamental. Para eles chegarem lá, eles vão precisar das mães, né? Dessa ajuda e como fazer, como orientar, o que você precisa. Então, esse olhar, essa sensibilidade, eu acho que é tudo que elas precisam nessa hora, né? Para conseguir com que o seu filho saia de casa, vá para onde quiser e tenha acesso. E nesse ano de pandemia, eu falei que as pessoas começaram a entender um pouquinho o que é a vida das pessoas com deficiência, né? Porque você fica trancado dentro de casa e não pode sair. É o que muitas vivem o tempo inteiro.
né? Então, a pandemia, eu falei com várias pessoas e fiz essa reflexão. Vocês estão vivendo o que muitas pessoas com deficiência vivem a vida toda, né? Por não ter oportunidade, por não ter acesso, por não ter transporte, por não ter emprego, né? A oportunidade. Então, eu acho que esse olhar para as mães, ó, vocês têm oportunidade sim, dá para fazer isso, cuidar delas para que elas cuidem dos filhos, né? Isso meu, fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? E sabe o que eu gosto? Eu gosto muito da simbologia que o artesanato tem, né? Porque se a gente for pensar no crochê, a gente vai tecer como se fosse uma rede, né? Então, é de pontinho em pontinho. Então, cada pontinho é uma pessoa que vai juntando com a outra, que vai juntando com a outra. E quando a gente vê, a gente tem uma rede de ajuda ali que não vai se desmanchar nunca, né? Quando a gente trabalhava com um fuxico, por exemplo, a gente via um pedacinho de tecido que ninguém dava valor, ele se transformava numa coisa tão bonita. E vários pedacinhos de fuxico juntos, fazendo uma bolsa, fazendo um caminho de mesa, fazendo uma colcha de solteiro, que a gente teve uma mãe que chegou a fazer uma colcha muito bonita. Então, como que as coisas começam pequenininhas e elas vão crescendo? Então, tem essa questão da simbologia para elas também, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma oficina de macramê também. Porque o que o macramê faz? O macramê transforma nós em arte. Então, quantos nós a gente tem na vida para a gente transformar a nossa vida numa obra de arte? Exatamente. Tem muitos para atar e desatar também. Essa trama aí é muito boa. É verdade, é verdade. Fala um pouquinho para elas essa questão da qualidade do trabalho. Eu tenho uma questão que eu falava sempre para elas o seguinte: ninguém vai comprar o que você está fazendo porque você tem um filho com deficiência. Sim. As pessoas vão comprar o que você faz porque você faz com qualidade, com excelência. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, é isso mesmo, porque e a ideia de ensinar isso, né? Eu como eu falei que eu aprendi cedo, eu vejo no crochê e depois que você faz, né? Eu já tenho anos fazendo, e acontece, você começa a fazer, pô, isso aqui não tá legal, né? Ou pega um fio que não deu certo, ai, vou mudar, né? Porque às vezes você vê uma receita, você pensa e desenha fazer aquilo, e aí você começa a fazer, poxa, não foi, eu preciso mudar. Desmancha tudo, faz de novo. Mas tem que ter paciência e começar de novo e valorizar, sabe? Porque quando a gente fala disso, eu tenho lido muito sobre isso, olha que interessante. Às vezes você faz ali uma cesta, né? Eu já fiz uma cesta de crochê de fio de malha, com um chá, com coisa para dar de presente. Mas às vezes a pessoa, ai, que lindo, eu quero comprar, quanto é? Né? Então, ensinar um pouco disso também, porque você põe ali, como é que você precifica, como é que você coloca isso, porque as pessoas, infelizmente, tem gente que não valoriza, né? As horas que você passou ali fazendo aquilo. Então, ensinar para elas, eu acho que isso com qualidade, o que tem que ser feito, como né? Mostrar, por isso que eu quero levar algumas obras, algumas peças prontas, para colocar essa coisa, não, vamos fazer essa vontade de, nossa, que lindo isso, dá para fazer isso com isso aqui que eu tô na mão, não dá sim, né? E que o tempo delas é precioso, elas estão, né, investindo naquilo, então tem que ser de qualidade, como eu falei, colocar o preço, então tem tempo que ela colocou ali, quanto tempo demorou para fazer aquela peça, que fio que foi usado, né? São vários fios, depende do preço, tem o preço de custo, quanto que é. Então, eu acho que ensinar essa parte para elas também, isso é bacana, né? Porque, infelizmente, tem gente de tudo, mas isso aí não vou pagar, não, né? Mas aí compra uma coisa numa loja, que você vai numa loja aí que vende várias coisas, uma bolsa, tem gente que vai, paga e, puxa vida. Eu já deixei de comprar várias coisas, falando, não, isso aqui eu faço em casa, eu não vou comprar porque eu faço. Então tem essa coisa do eu fazer, e não é só fazer para vender, mas é para dar de presente. Lembrancinha de maternidade, minha amiga vai ter, ou ela de repente ficar grávida de novo, o que eu vou fazer? As minhas eu fazia, né? Então eu consegui fazer. Então você fazer, tem todo esse carinho, quando você vai visitar uma amiga, você leva de presente um mimo,
né? Foi feito por você. Eu acho que esse presente é mais valioso ainda, entendeu? Então, mostrar esse outro lado. Enquanto você estava fazendo, você estava pensando em quem ia ganhar, né? Tem toda, Então, né, a cor, como é, como que vai ser, onde vai colocar. Então, tem todo esse trabalho em volta que faz aquilo ser mais valioso ainda, né, do que ele realmente é. Então, é mostrar esse trabalho, é um talento, né, um artista, né, eu falo que é uma arte, é um designer, você vai desenvolver a peça, e se Deus quiser e der certo delas pegarem, elas vão voar, porque ideia não falta, né, correr atrás, dá para fazer muita coisa. E, assim, não é só mãe de pessoa em situação de vulnerabilidade que pode ir. Se você não está em situação de vulnerabilidade, traz o material e vem ficar com a gente também, né? Porque você também precisa sair de casa. Né? Eu tenho uma mãe que eu conheço que ela falou, puxa vida, eu queria ir, não deixaram, mas eu estava precisando tanto sair de casa, mas não deixaram eu ir na oficina. Então, a oficina está aberta para todo mundo. A questão é, se você não tem a situação de vulnerabilidade, você traz o seu material de casa. Né? E a gente vai te receber e você vai ser tão bem-vinda quanto qualquer outra pessoa. Né? Porque sabe, né? Ensinar alguma coisa, né? Também que não seja o crochê, seja o tricô, seja costurar, costurar mão, fazer bonecas, fazer, como você falou, culinária. Então vamos, né? Fazer dias separados para que elas possam, porque de repente, eu não gosto do crochê, Mônica, mas olha, eu gosto de cozinhar. Então né? Tem oficina de cozinha, tem oficina de costura, a gente já tem 5 máquinas de costura que a gente precisa dar uma garimbada nelas, se a gente ainda não teve condições de recursos para fazer isso. Mas para quem quiser mexer com a máquina de costura, aprender a fazer uma barra, trocar um zíper, a fazer um aperto de uma cintura de calça, porque isso também você faz em casa, isso também gera renda, né? Então, e outra coisa, você faz o crochê dependendo do que você fizer, por exemplo, eu faço bolsa e tem a parte interna, tem que ter costura. Então eu uso a máquina, entendeu? Eu tenho máquina, também costuro um pouco ou a mão. Então você tem que ter essa coisa para juntar as duas, né? E fazer uma coisa mais bonita. Então é a criatividade. Aí a cabeça voa e ela vai poder fazer outros cursos e juntar uma coisa com a outra. Você faz um doce, por exemplo. Eu já fiz. Eu vou falar eu não gosto, eu faço crochê, mas eu faço outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma mania e é maluca, que é juntar vidros. Sabe, vidros de conserva, garrafas, então, garrafas de vinho, garrafas bonitas. Eu já fiz luminárias com elas. Você coloca a luz lá dentro, pisca-pisca na garrafa de Coca-Cola, faz. Eu fiz isso em casa, dei para as amigas. Outras coisas com garrafa, eu tava fazendo isso essa semana. Eu tenho ráfia, né, e fui encapando a garrafa com ráfia e cola quente. E com um vaso lindo ali que você coloca, né, você pode deixar de enfeite. Então, são outras coisas que você vai juntando. Por exemplo, os vidros de conserva, eu já fiz as tampinhas, né, de crochê. Então, você tem o vidro de geleia, né, junta, e aí a tampinha você faz de crochê e você coloca no vidro um adesivo. Hoje tem adesivo preto, escreve com lápis de cor branco, sei lá, temperos. Eu tenho na cozinha orégano, né, manjericão, sei lá, dá para fazer o que você quiser, guardar o que você quiser. Mas usar também essa coisa, eu falo muito de sustentabilidade, né? Usar essas coisas que a gente tem, o que a gente pode mudar, o que a gente tem em casa que dá para usar e aí que você não precisa jogar fora, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então eu fico, às vezes, não, meu marido viu, não, esses vídeos, eu falo, pelo amor de Deus, não mexa nisso, eu já tenho destino. E aí você faz uma arte, ou faz com a linha, com a própria linha do crochê, enfim, 1001 ideias aí. 1001 ideias, né? E a gente vai fazendo. Eu só quero lembrar vocês que a gente está conversando com a Cissa, e a Cissa vai começar a nossa primeira oficina do ano. Ela vai ser nossa primeira oficineira, a gente vai trabalhar com crochê, e o material dessa primeira oficina, quem doou para a gente foi a Companhia do Tricô. Cissa, você também indicou um monte de gente para a gente, né, de parceria. Você conhece o mundo inteiro.
Ah, quem me dera, né? Mas assim, como são anos fazendo, e eu sigo, eu gosto. Sabe aquele tempo que você. Eu faço duas coisas, eu vou confessar aqui, que na hora que eu vou dormir, às vezes não vem um sono, você fica ali, não, eu preciso deitar. Mas aí eu fico com o celular olhando o Instagram, nessas coisas de crochê, de designer. Eu tenho amigas que trabalham com decoração, então elas mexem muito com isso. Fico olhando, e a outra coisa é o Pinterest, eu adoro, então eu fico lá, pasta de estilo, eu gosto de moda, aí depois eu pego a parte de crochê, aí olha, né, eu gosto de criar também, bastante coisa, não é só copiar, é criar. Então você vê uma ideia, não, isso aqui com isso, mistura as coisas, eu vi isso aqui de couro, poxa, mas essa bolsa dá para fazer de crochê. Então eu fico ali criando. E aí você, né, se você coloca hoje, entra aí no Instagram, coloca a hashtag crochê, ou design de crochê, você vai achar várias, fio de malha. Quando começou foi a febre. Agora tem outros fios aí que são fio náutico, né? Que é outro tipo de fio, material, que também dá para fazer muita coisa. E você começa a entrar, você vê que tem homens fazendo, né? Tem muita criança fazendo, né? Eu vi uma matéria que o menino fica lá, eu falei, meu, se eu ficar do lado dele, eu que já faço rápido, eu vou ter um troço, porque o menino é maravilhoso, né? Então, eu acho muito legal, esqueçam isso, não é essa coisa mais de vovó, já passou faz tempo. Apesar de eu herdar da minha avó, eu acho que ela ficaria super orgulhosa se ela pudesse ver tudo que eu fiz e tenho feito, então isso é legal. São coisas novas, né? Coisa da modernidade, e se você olhar a moda, você vai em qualquer coisa, pega qualquer revista, você vai ver alguma peça. Uma outra coisa legal que eu fiz eu falei de sustentabilidade, são disquinhos de fio de algodão para tirar maquiagem, para limpar a pele, né? Você usa algodão, não esquece o algodão, então eu dei muito de presente, a cestinha com a bucha e tudo feito com crochê, né? Então é muito legal. Então você usa para tirar a maquiagem, limpar. Então são várias ideias bacanas e tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com essa coisa do reciclável, né? Então eu acho que tem essa outra pegada aí muito mais legal que a gente pode ensinar para elas e aí as pessoas viajam, como eu falei, lustre, eu comprei uma armação, eu não fiz ainda, mas eu tô com ela aqui para fazer um lustre de crochê para pôr na sala. Então eu olho, que isso que chegou? Eu fui lá no Mercado Livre e comprei, achei no lugar, eu falei, ai meu Deus, será que vai chegar? Chegou e tá aí para montar tênis. Olha só, é tão maluco. Uma vez eu recebi uma ligação de uma produtora e era do programa do Jô Soares, ainda foi o último programa. Ela acabou ficando de me mandar foto, depois eu nem sei quem ia usar, mas eu peguei um tênis All Star de cano alto, eu tenho aí no meu Instagram, e eu fiz ele todo de crochê. Ela queria um tênis de crochê, eu falei, não adianta eu fazer um tênis, eu vou pegar um tênis pronto, né? Então, imagina a forma do All Star, e ali eu fui desenhei no papel, fiz as medidas e fui fazendo os pontos e costurei com linha invisível e preguei o crochê em cima do tênis. Mônica, ficou a coisa mais linda. Até o símbolo do All Star ali, a estrelinha eu fiz, né? Tudo à mão, bordado. Ficou maravilhoso. E eu mandei, foi um trabalho incrível. E assim, foi numa semana. Faz isso, faço, tá aqui. Né? E tem outras tantas aí que faz. Tem uma que eu gosto de assistir muito. Eu vi um trabalho que ela fez essa semana numa sacada de parecia um pier, um lugar assim, de uma casa de uma arquiteta, e tinha a sacada era de madeira. Ela colocou em volta, parecia uma rede, mas era uma tela, foi feita uma tela de crochê, né? A Anne Galante. Ela é super conhecida, é uma artista tremenda e faz tudo de crochê. Então, eu acho que essa coisa é bacana, né? A gente consegue ir atrás e fazer e se inspirar nessas pessoas, né? Então, eu estou fazendo aqui o material e vou levar lá, né? Espero que elas consigam, mas às vezes no celular entrar ou tiver alguma oportunidade de conhecer esses trabalhos que são incríveis, né? Eu falo, um dia eu vou ser que nem a fulana que faz, tem roupas, né? Tem uma Vanessa que também faz, Vanessa Guimarães, eu acho. São várias pessoas. Eu acho que as ideias são muitas. Você falou de pegar a ideia no Pinterest. Eu acho que eu preciso ter umas 50 vidas a mais para poder fazer tudo que eu salvei do Pinterest. Ai, mas é muita ideia boa. Eu acho que foi a melhor coisa que inventaram. Para mim, o passatempo é esse. Eu não gosto de. Minhas filhas, né, são adolescentes, às vezes tem algum jogo, alguma coisa.
o meu passatempo é esse, é ficar ali olhando, vendo essa coisa né? Eu tenho uma coisa eu gosto muito de moda, então eu tenho uma pasta só de meu estilo. Então tudo que é meu estilo de roupa eu coloco ali. Sigo muita gente de moda, tenho várias amigas que trabalham com moda, com beleza, então eu gosto dessa parte, então eu misturo. E ela sempre fica, faz isso pra mim, olha, eu vi tal coisa, você faz. Eu vi uma almofada, né? Quando eu comecei a trabalhar na Editora Globo, a minha chefe na época falou assim, olha, eu vi uma almofada aqui, você faz? Quando eu olhei, fiz a mão na boca, porque o preço que a mulher cobrava, assim, lógico, né? Era um ateliê, era na Gabriel Monteiro da Silva, tinha toda uma coisa. E eu fiz, né? Eu fiz, ficou tão bonita quanto ela, nossa, arrasou. Não cobrei aquilo tudo, é lógico. Mas foi muito legal, né? Alguém vê, olha, vi isso aqui, lembrei de você. Eu adoro quando as minhas amigas, olha, vi isso aqui, pensei, manda pra mim pelo direct. Manda de qualquer jeito que eu amo e faço com muito amor e carinho, né? Então eu curto isso, né? Então tem que guardar mesmo, vamos lá. Eu acho que muito mais do que uma oficineira, a gente vai ter uma fada madrinha, né, no dia 27. Querida. Então, fala, é dia 27 de março, né? Avisa Não, dia 27 de fevereiro. É agora, dia 27 de fevereiro? Porque eu tinha entendido que a Clarissa falou que, nossa, mas é tão lá longe. Ótimo, Não, é melhor dia ainda. 27, é o último sábado de fevereiro. Olha lá, eu tenho aqui, viu, Clarissa? Olha, eu ia no dia errado, ia dar tudo errado. Não, Imagina, dia 27 de março vai ter outra, mas você vai abrir a porta. Eu vou até olhar, porque eu tenho certeza que ela falou isso, mas não tem problema, eu vou estar à disposição de vocês, já está tudo separado, eu vou com muito carinho, né? A Márcia que estava aí assistindo vai junto comigo, Márcia. Então vai ser, acho que um tempo incrível e de troca, né? Isso é bacana a gente passar um pouquinho do que a gente sabe e aprender. Eu falo que nessa hora, e você sabe disso, né, Mônica? Você viveu isso aí. A gente aprende mais do que ensina, não é? Muito mais do que ensina, muito mais do que ensina. Eu saía de lá, tinha dias que eu chegava em casa assim, eu falava, não acredito como essas mulheres vivem, não acredito no sorriso sempre no rosto, não acredito na leveza que elas têm, né? Às vezes eu falava, gente, que vergonha, olha que vergonha, olha essas mulheres, como a gente aprende com elas, a gente aprende muito, muito. Não, eu tenho certeza que eu estou indo para isso, né? Eu vou, lógico, querendo ensinar, mas eu tenho certeza que eu vou vir com o coração cheio de histórias, de coisas boas, e eu acho que isso só tem a acrescentar, sabe? Eu comecei esse ano, como eu falei, né? Depois desse ano maluco que a gente teve de 2020, a gente vem com esperança, coisas novas. E isso para mim é muito legal, né? Eu já comecei o ano bem, assim, sabe? De poder estar com elas e com vocês, ensinar. Então, de verdade, contem comigo. Eu sei que vai ser incrível. E como eu disse, vai ser o primeiro de muitos aí. Então, eu vou vir vou levar muita coisa e vou voltar carregando mais ainda, principalmente aqui dentro de pensamentos, de vida, de emoção, né? Eu acho que isso é muito incrível. Tem que ter isso. Incrível, Essa incrível. troca, né? A gente não só dá, a gente está recebendo, né? Então isso é bacana. A gente recebe demais. Então, eu quero lembrar vocês, a nossa primeira oficina do ano vai ser no dia 27 de fevereiro, sábado, das 2 às 5 da tarde, no espaço da Rede T21, que fica aqui na Rua Éden, 352. A inscrição é gratuita, desde que você se inscreva, por favor. A gente vai colocar os posts de onde se inscrever e como se inscrever. São só 5 vagas, porque a gente está respeitando a questão do distanciamento social. Mas lá na frente, quem sabe, outubro, novembro, a gente volta para os nossos grupos de 12. Tomara, né? Tomara, né? E a gente vai estar com a Cissa Cordeiro. Eu te agradeço demais, Cissa, pelo seu tempo, pela sua disposição, por estar com a gente e por ter vindo sonhar com a gente também. E a gente tem um caminho muito bom para a gente trilhar esse ano, tá bom? Comigo, viu? Essa primeira de muitas, eu não tenho dúvida disso, vai ser incrível.
E de verdade, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou muito feliz de estar lá. Eu fui na Rede T21 na inauguração. Foi na inauguração, né? Foi. E foi muito legal, um espaço incrível, né? A Thaís, você, todo mundo ali é bem bacana. Eu fiquei muito encantada. E saber que vocês fazem esse trabalho com essas pessoas que realmente precisam, né? Eu falo que trabalhando na secretaria eu aprendi muito sobre a gente fazer políticas públicas. Só que tem uma coisa, você não faz política pública sozinho. Né? Eu acredito que para acontecer as coisas precisa das instituições privadas, precisa das ONGs, da sociedade, do setor público, sabe? Juntar. Né? E tem que estar todo mundo junto, nessa teia aí, né? Todo mundo junto para conseguir fazer algo realmente que venha atender ao público, essas mães, as pessoas com deficiência, que é o trabalho que vocês fazem. Então, contem comigo, a honra é minha, viu, Mônica? Muito prazer, né? A gente vai estar junto de novo. Eu acho que vai ter tempo para mais coisas e, se Deus quiser, essa vacina der tudo certo aí, lá até o final do ano a gente está fazendo uma coisa bem maior, com uma turma maior, e vai ser bem bacana. Obrigada de verdade. Um beijo para você, para a Clarissa, que é uma querida, adoro. Sabe quando a gente tem afinidade com a pessoa? Parece que você já conhece há 1000 anos. Eu sinto isso. Então, sou eu também. A gente já está um pouco assim também, já parece que a gente se conhece há 1000 anos. Incrível, mas eu acho que quando a gente está na mesma sintonia, é isso que acontece, entendeu? Então, eu estou junto com vocês, podem contar comigo, viu? Tá joia, querida. Muito obrigada, viu? Obrigada, valeu. Até 27 de fevereiro. Sim. Valeu. Tchau, joia. Um beijo, querida. Tchau, tchau.